Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que felicidade ter você aqui hoje junto comigo para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Hoje a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. O evangelho bem curtinho, mas praticamente o coração de toda a Bíblia. Se a Bíblia inteira pegasse fogo e sobrasse apenas esse parágrafo, nós ainda teríamos tudo o que precisamos para chegar ao céu. Vamos lá? Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. O evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é muito pequeno. São apenas algumas frases, mas talvez poucas palavras de Jesus sejam capazes de colocar a nossa vida inteira diante de um espelho como estas. Porque os fariseus chegam até Jesus querendo saber qual é o maior mandamento, qual é a regra mais importante, qual é a obrigação que ocupa o primeiro lugar. E Jesus responde falando de amor. Só que não de um amor superficial, sentimental, bonita apenas enquanto está tudo bem. Jesus está falando de um amor que envolve o coração, a alma, a inteligência, as escolhas, os relacionamentos e principalmente aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Na tradição judaica havia centenas de mandamentos e preceitos sendo discutidos pelos mestres da lei. Os estudiosos costumavam debater quais eram os mais importantes, quais eram mais graves, quais deveriam receber maior atenção. Por isso, quando aquele homem pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, existe uma armadilha escondida na pergunta. Ele não está simplesmente querendo aprender. O Evangelho diz que ele queria experimentar Jesus. Talvez esperasse que Jesus escolhesse uma lei e acabasse diminuindo todas as outras. Mas Jesus não entra naquela discussão, ele vai direto ao coração da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E talvez os fariseus esperassem que Jesus terminasse ali. Afinal, o que poderia ser maior do que amar a Deus? Mas Jesus continua. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste muita atenção nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não permite que o amor a Deus fique sozinho. Ele coloca ao lado dele o amor ao próximo. É como se Cristo estivesse dizendo: se você quiser saber como está o seu relacionamento comigo, comece olhando também para a maneira como você trata as pessoas que eu coloquei perto de você. E isso incomoda. Incomoda porque amar um Deus invisível pode parecer muito mais fácil do que amar uma pessoa concreta. Deus não deixa uma toalha molhada sobre a cama. Deus não esquece aquilo que você pediu. Deus não chega atrasado. Deus não discute com você na cozinha. Deus não erra com você como seu marido pode errar, como sua esposa pode errar, como seus filhos podem errar, como seus pais podem errar. É justamente aí que a nossa fé é colocada à prova.
Porque existe uma forma perigosa de religiosidade em que a pessoa ama profundamente as coisas de Deus, mas não aprende a amar as pessoas de Deus. Ela gosta de oração, gosta da igreja, conhece a Bíblia, conhece os santos, conhece as devoções, mas continua sendo dura dentro de casa. É gentil com quem encontra por alguns minutos e agressiva com quem convive todos os dias. Tem paciência com o desconhecido e nenhuma paciência com os próprios filhos. Pede misericórdia a Deus pelos próprios pecados e cobra impiedosamente o erro dos outros. E então nós precisamos perguntar: que tipo de fé é essa? São João é duríssimo quando diz que aquele que afirma amar a Deus, mas odeia o próprio irmão, é mentiroso. Porque não existe verdadeira comunhão com Deus invisível quando desprezamos aquele que está diante dos nossos olhos. Talvez essa seja uma das grandes tentações da vida espiritual, que é transformar a religião numa lista de tarefas cumpridas. Eu rezei, eu fui à missa, eu fiz a minha novena, eu jejuei, eu dei minha oferta, eu cumpri minha obrigação. Tudo isso pode ser importante, mas Jesus hoje coloca uma pergunta depois de todas essas coisas: e quanto você amou? Quanto você amou? Porque é possível rezar o terço e depois destruir alguém com a língua. É possível se ajoelhar diante do altar e permanecer anos sem pedir perdão para o irmão. É possível comungar o corpo de Cristo e depois voltar para casa tratando o próprio cônjuge com desprezo. É possível defender a doutrina com enorme firmeza e não conseguir oferecer 5 minutos de atenção para um filho que está pedindo para ser ouvido. É possível conhecer muito sobre Deus e parecer muito pouco com Deus. É por isso que São Agostinho pronuncia uma frase que precisa ser compreendida corretamente: ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Ele não está dizendo que quem ama pode fazer qualquer coisa. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Quando o amor verdadeiro governa o coração, as nossas próprias escolhas começam a ser transformadas. Se você ama verdadeiramente, não deseja destruir. Se você ama verdadeiramente, você não usa o outro. Se você ama verdadeiramente, você não transforma a fraqueza de alguém numa oportunidade de humilhá-lo. Mas também precisamos entender uma coisa: amar não significa aceitar tudo. Amor cristão não é ingenuidade. Perdoar não significa chamar o mal de bem. Amar alguém não significa permitir violência, abuso, manipulação ou destruição. Existem situações em que o amor exige distância, proteção, ajuda e limites muito claros. O próprio Jesus uniu misericórdia e verdade, portanto não confunda caridade com passividade. O problema é que nós, frequentemente, usamos a palavra verdade para justificar a crueldade e usamos a palavra amor para justificar a covardia. Cristo não faz nenhuma das duas coisas. Ele ama com verdade e diz a verdade com amor. E talvez aqui esteja o primeiro exame de consciência dessa palavra. Como você trata as pessoas quando ninguém está olhando? Eu não estou perguntando como você trata as pessoas na igreja, eu estou perguntando como você fala dentro da sua casa. Como você fala com a sua esposa quando você está irritado? Como você fala com o seu marido quando você está frustrada? Como você reage quando seu filho erra pela 3ª vez? Como você trata seus pais quando envelhecem? Ficam mais lentos? Começam a repetir as mesmas histórias e passam a precisar de você? Como você trata alguém que não pode fazer nada por você? Porque qualquer pessoa consegue ser gentil quando existe interesse. O amor cristão aparece justamente quando não existe vantagem.
Talvez você seja uma pessoa maravilhosa para todo mundo lá fora, mas a sua família conhece uma versão de você que ninguém mais conhece. Lá fora você sorri, dentro de casa você explode. Lá fora você escuta, dentro de casa você interrompe. Lá fora você elogia, dentro de casa você só aponta defeitos. Lá fora você é paciente, dentro de casa todos precisam pisar em ovos para não provocar sua irritação. E Jesus está dizendo hoje, eu também quero entrar nessa parte da sua vida. Porque Cristo não veio apenas salvar a pessoa que aparece em público, Ele quer converter também aquela pessoa que aparece quando a porta se fecha. Existe uma imagem muito bonita que nos ajuda a compreender isso. Pensa na cruz. Existe uma haste vertical apontando da terra para o céu. Ela pode nos lembrar da nossa relação com Deus. Mas existe também uma haste horizontal aberta de um lado para o outro. E ela pode nos lembrar da nossa relação com os irmãos. Agora retire a dimensão horizontal e você já não tem a cruz inteira. É exatamente isso que Jesus está fazendo nesse evangelho. Ele está reconstruindo a cruz dentro de nós. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Não existe verdadeira subida para Deus que não transforme a maneira como descemos ao encontro das pessoas. Quanto mais você recebe misericórdia, mais misericordioso deveria se tornar. Quanto mais você contempla Jesus, mais você deveria aprender a tratar as pessoas como Jesus trataria. Quanto mais você se aproxima do altar, mais você deveria diminuir a distância entre você e aqueles que ama. Se a sua religião está aumentando o seu orgulho, alguma coisa precisa ser revista. Porque o encontro verdadeiro com Deus não faz você se sentir superior aos outros, ele faz você perceber o quanto você também precisa de misericórdia. E então Jesus acrescenta algo que talvez seja ainda mais profundo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez algumas pessoas estejam ouvindo essa palavra e pensando assim, meu problema é amar os outros, porque amar os outros é difícil. Olha, Senhor, tem algumas pessoas que eu vou te falar uma coisa. Não é fácil não, e não é mesmo. Mas talvez o problema esteja ainda mais fundo. Talvez você não saiba amar a si mesmo. Eu não estou falando de narcisismo, de egoísmo, de se colocar acima dos outros. Eu estou falando de olhar para si mesmo como alguém que também foi criado e amado por Deus. Existem pessoas que carregam uma violência silenciosa contra si mesmas. Perdoam os outros, mas nunca se perdoam. Compreendem o erro dos outros, mas não suportam os próprios. Cometeram uma falha anos atrás, se arrependeram, confessaram, tentaram mudar, mas continuam acordando todos os dias diante de um tribunal interior que nunca encerra o julgamento. Talvez ninguém esteja acusando você hoje, mas você continua se acusando. Talvez Deus já tenha aberto a porta da prisão, mas você continua sentado dentro da cela. E existe uma diferença enorme entre arrependimento e auto-ódio. O arrependimento diz, eu errei, eu preciso voltar para Deus. E o auto-ódio diz, eu errei, portanto eu não tenho mais valor. Uma voz leva você de volta ao Pai, e a outra voz tenta convencer você de que não existe mais caminho para casa. Olha para Pedro, meus irmãos e minhas irmãs. Pedro prometeu fidelidade e depois negou Jesus 3 vezes. Se ele tivesse transformado seu pior pecado em sua identidade definitiva, ele teria desaparecido da história. Mas Jesus ressuscitado vai ao encontro daquele homem quebrado e pergunta, Pedro, tu me amas? Que coisa extraordinária, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não ignora a queda de Pedro, mas também não reduz Pedro à sua queda. Ele o reconstrói através do amor. Tu me amas, Pedro.
E talvez hoje Jesus esteja olhando para você e fazendo exatamente a mesma pergunta: tu me amas? E talvez você responda: Senhor, tu sabes que eu te amo. E talvez Jesus então mostre um rosto, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa com quem você não fala, aquela pessoa que você ainda não conseguiu perdoar. E talvez Cristo diga assim para você: então permita que o amor que você diz ter por mim alcance também essa relação. E talvez você responda: Senhor, mas é difícil. E Ele sabe, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez você diga: eu fui ferido. Ele sabe, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez você diga: eu estou cansado, eu tentei. Ele sabe, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez você diga: então, como eu vou conseguir? E aqui está uma verdade fundamental. O cristianismo não começa simplesmente ordenando que você produza amor do nada. Antes de dizer que devemos amar, a fé cristã anuncia que fomos amados primeiro. Você não é fonte, Deus é a fonte. Talvez você esteja tentando oferecer para sua família aquilo que a sua alma já não possui. Está emocionalmente esgotado, espiritualmente vazio, e mesmo assim você tenta continuar servindo na força do braço. Por isso eu te digo, meus irmãos e minhas irmãs, volte à fonte. Deixe Deus amar você, deixe Deus entrar naquilo que está machucando, deixe Deus tocar na necessidade de aprovação, deixe Deus tratar aquela rejeição antiga, deixe Deus tocar naquele abandono que ainda influencia seus relacionamentos, deixe Deus mostrar que você não precisa ganhar todas as discussões para provar o seu valor, porque existem pessoas que ganham todas as discussões e perdem todas as relações. Provam que estavam certas, mas destroem o casamento. Conseguem a última palavra, mas perdem a intimidade. Vencem o debate, mas afastam os filhos e depois ficam sozinhas segurando o troféu de terem razão. Valeu a pena, meus irmãos e minhas irmãs? Valeu a pena? Jesus não disse que no fim seremos julgados pela quantidade de discussões que vencemos. São João da Cruz deixou uma das frases mais fortes da espiritualidade cristã: no entardecer da vida, seremos julgados no amor. No entardecer da vida, seremos julgados no amor. No entardecer, quando chegar o dia em que o seu cargo não importar mais, quando o dinheiro permanecer aqui na terra, quando a sua casa passar para outras mãos, quando os títulos perderem a importância, quando ninguém mais estiver impressionado com aquilo que você conquistou, quando suas mãos tiverem que soltar tudo aquilo que passaram a vida inteira tentando segurar, o que vai sobrar? O amor, meus irmãos e minhas irmãs. O amor. Talvez naquele dia, muitas das coisas que hoje parecem gigantescas se tornem pequenas. E muitas das coisas que hoje parecem pequenas revelem seu verdadeiro tamanho. Aquela conversa com seu filho, aquele perdão, aquele copo d'água levado para alguém doente, aquela noite em que você ficou acordado cuidando de alguém, aquela vez em que poderia humilhar, mas escolheu preservar, aquele momento em que você pediu perdão, mesmo sentindo vergonha, aquela vez em que você decidiu não abandonar alguém no momento difícil. Talvez seja disso que a eternidade esteja cheia. Talvez seja disso. E é por isso que agora eu te convido, meus irmãos e minhas irmãs, a fazer uma declaração de fé, não apenas com os lábios, mas eu te convido a fazer essa declaração com o coração. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E se você não puder, apenas eleve o seu pensamento ao céu e repita assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes transformei minha fé numa lista de obrigações e me esqueci do amor.
Eu te peço perdão pelas vezes em que eu fui gentil com pessoas de fora e duro com aqueles que vivem comigo. Me perdoa pelas vezes em que levantei minhas mãos para te louvar, mas usei minha boca para ferir. Me perdoa quando pedi misericórdia pelos meus pecados e fui implacável com os pecados dos outros. Eu não quero viver uma fé de aparência. Não quero apenas falar de ti. Quero parecer contigo. Quero que minha família perceba que minha oração está mudando meu coração. Quero que meus filhos encontrem em mim mais acolhimento. Quero que meu relacionamento experimente mais diálogo. Quero que minhas palavras carreguem mais vida do que feridas. Eu creio que o teu amor pode curar aquilo que o orgulho endureceu. Eu creio que relacionamentos feridos podem encontrar caminhos de restauração quando existe verdade, arrependimento e abertura à graça. Eu creio que o meu passado não precisa controlar minhas relações para sempre. Eu renuncio à necessidade de vencer todas as discussões. Renuncio à necessidade de controlar tudo. Renuncio à necessidade de ter sempre a última palavra. Me ensina, Jesus, a amar sem abandonar a verdade, a perdoar sem chamar o mal de bem, a colocar limites sem cultivar ódio, a corrigir sem humilhar e a servir sem transformar o meu serviço numa cobrança. Eu pertenço a Ti, Senhor. Transforma o meu coração. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido a colocar aqui nos comentários como uma decisão. Fala, Senhor Jesus, me ensina a amar melhor. Senhor Jesus, me ensina a amar melhor. Eu também te convido, meus irmãos e minhas irmãs, a colocar aqui nos comentários o nome das pessoas pelas quais você quer oração. Eu te convido a colocar aqui nos comentários o seu pedido de intercessão de hoje. Qual causa você quer entregar ao Senhor hoje? Aquilo que tem afligido o seu coração? Aquilo que não tem deixado você dormir? Aquilo que tem feito você perder a paz? Eu te convido a colocar aqui também. Depois dessa grande reflexão que fizemos sobre essa palavra, o que você quer pedir para Jesus hoje? E enquanto vocês vão digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã que está chegando aqui agora pela primeira vez. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Eu te convido a colocar e a fazer parte dessa família de intercessão, clicando na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nessa palavra você não paga nada, mas faz parte da nossa família de intercessão e todos os dias nós apresentaremos o seu nome e a sua vida ao Senhor. Eu também te convido a um gesto muito simples, mas poderoso. Clique nesse símbolozinho de joinha, de gostei, de like, que também está aparecendo aqui embaixo do vídeo. Ao clicar nesse símbolo, você também não paga nada, mas nos ajuda a alcançar mais corações. E assim que você clicar, lá nos comentários vai aparecer a palavrinha RIPAR, HYPAR. Clica nessa palavrinha, porque isso também nos ajuda a alcançar mais corações e, mais uma vez, você não paga nada por isso. Amém? E agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs,
eu te convido a entrar nesse momento de encontro pessoal com Cristo. Depois dessa declaração, eu quero te convidar a algo ainda mais profundo. Eu te convido a não ter pressa. Esse é o nosso momento de encontro pessoal com Jesus. Então, se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Coloque a mão sobre o seu coração. Respire devagar e esqueça agora os erros dos outros. Eu te convido a não pensar em quem deveria estar ouvindo essa mensagem. Eu te convido a não pensar em quem precisa mudar. Não pense naquela pessoa para quem você gostaria de enviar essa palavra, porque agora é você e Jesus. Imagina Cristo diante de você, sem acusação, sem pressa, olhando profundamente para aquilo que talvez ninguém mais consiga enxergar. Imagine Jesus perguntando: Tu me amas? Tu me amas? Não responda depressa. Deixe a pergunta entrar no fundo do seu coração. Tu me amas? E depois permita que ele faça uma segunda pergunta. Então, se você me ama, quem você precisa aprender a amar melhor? Talvez um rosto apareça imediatamente na sua mente e não fuja desse rosto. Talvez seja o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, sua noiva, seu noivo. Talvez seja seu filho, seu pai, sua mãe, seus avós, seus netos, tios. Talvez seja alguém do seu trabalho. Talvez alguém que morreu e deixou uma ferida que nunca foi resolvida. Talvez alguém de quem você precise manter distância, mas que ainda continua morando dentro da sua mente através do ressentimento. E talvez o rosto que apareceu seja o seu próprio rosto. E se você não conseguir fazer nada além disso, apenas diga assim: Jesus, sozinho eu não consigo. Ama através de mim. Jesus, sozinho eu não consigo. Ama através de mim. Fica por um instante aí, só você e Jesus. Não é sobre regras escritas na pedra, é sobre a vida que em ti se integra. Cada letra, cada sinal de amor aponta pra ti, meu mestre e Senhor. Não vim para diminuir a tua vontade, mas para viver tua plena verdade. O pequeno gesto, o menor mandamento ganha sentido no teu sacramento. Escreve em mim, Jesus, a tua lei. Cumpre em meu peito que te entreguei. Nenhuma vírgula eu quero tirar, só quero a graça de te obedecer e amar. Escreve em mim, Jesus, a tua lei. Cumpre em meu peito que te entreguei. Nenhuma vírgula eu quero tirar, só quero a graça de te obedecer e amar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, eu te apresento agora a cada irmão e irmã inscrita nessa família de intercessão, cada nome colocado nos comentários, cada pedido de oração, cada pessoa que curtiu para que essa mensagem chegasse para mais e mais pessoas, para que o Senhor possa alcançar mais corações. Senhor, nós te pedimos, olha para cada pessoa que está rezando comigo nesse momento. Antes de te pedir para mudar os nossos filhos, muda o nosso coração. Antes de pedirmos para mudar o nosso marido ou a nossa esposa, mostra aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Antes de apontarmos para os nossos erros, para o erro da nossa família, nos coloca diante da verdade sobre nós mesmos. Arranca de nós uma religiosidade vazia, que nossa oração produza paciência, que nossa participação na Eucaristia produza caridade, que nossas devoções produzam humildade, que nosso conhecimento da palavra produza serviço, que quanto mais perto estivermos do Senhor, menos prazer tenhamos em condenar os outros. Senhor, entra agora nos casamentos. Visita o casal que já não conversa como antes. Visita aqueles que moram debaixo do mesmo teto, mas estão emocionalmente distantes. Onde existe orgulho, concede humildade. Onde existe palavras acumuladas, abre caminhos para um diálogo verdadeiro. Onde houver feridas, começa um processo de cura. Onde existe possibilidade de reconciliação, dá coragem para que alguém dê o primeiro passo. E onde houver violência, abuso, manipulação ou perigo, concede proteção, discernimento, apoio e coragem para estabelecer os limites necessários. Que ninguém use o teu nome para justificar permanecer indefesos diante da destruição. Senhor, visita os pais e os filhos. Cura palavras ditas no momento de raiva que permaneceram anos dentro do coração. Cura filhos que cresceram acreditando que nunca foram suficientes. Cura pais que carregam culpas pelos erros que cometeram. Dá aos pais sabedoria para corrigir sem destruir. Dá aos filhos sabedoria para compreender que os seus pais também são seres humanos com limites, com feridas e histórias que talvez nunca tenham contado. Visita os irmãos que não se falam, famílias divididas por dinheiro, herança, ciúmes, opiniões, orgulho e acontecimentos antigos. Há famílias que já nem se lembram exatamente de como a guerra começou, mas continuam lutando. Senhor, faz surgir alguém disposto a interromper o ciclo. Não alguém que finja que nada aconteceu, mas alguém suficiente e forte para dizer: o ódio termina comigo. Visita também aquele que está lutando contra si mesmo, a pessoa que se olha com desprezo, a pessoa que nunca acha que é boa o bastante, a pessoa que vive comparando sua vida com a dos outros, a pessoa que carrega um pecado antigo como se a cruz de Cristo não fosse suficiente. Senhor, nos ensina a diferença entre arrependimento e condenação. Que possamos reconhecer nossos pecados sem transformar nossos pecados na nossa identidade. Que possamos reconhecer nossas limitações sem acreditar que nossas limitações determinem nosso valor. Cura a necessidade de aprovação, cura o medo da rejeição, cura a comparação, a sensação de abandono, aquela voz interior que repete todos os dias: você não é suficiente. Espírito Santo, entra nas nossas casas. Antes que uma palavra cruel saia da nossa boca, incomoda a nossa consciência. Antes que enviemos aquela mensagem escrita no calor da raiva, nos dá prudência. Antes que uma fofoca atravesse nossos lábios, nos lembra da dignidade daquela pessoa. Quando estivermos prestes a vencer uma discussão e perder alguém, nos lembra desse evangelho. Não permita, Senhor, que a nossa casa seja o lugar onde descarregamos aquilo que escondemos do resto do mundo. Que nossa família seja a primeira a perceber a nossa conversão. E quando chegar o entardecer da nossa vida, que não sejamos lembrados apenas pelo que construímos, pelo dinheiro que acumulamos e pelo sucesso que alcançamos, mas sim, principalmente, pelo amor que deixamos. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus coloque ordem nos seus afetos e ensine você a amar cada pessoa sem colocá-la no lugar que pertence somente a Ele. Que o Senhor cure aquilo que transformou seu amor em cobrança, seu serviço em ressentimento, sua correção em agressividade e sua fé em aparência. Que Ele abençoe seu casamento, seus filhos, seus pais, seus irmãos e todas as pessoas que fazem parte da sua história. Que lhe dê humildade para pedir perdão quando errar, misericórdia para perdoar quando for ferido, discernimento para estabelecer limites quando forem necessários e sabedoria para reconhecer quando precisar de ajuda. Que suas orações não terminem quando você disser amém, que continue na maneira como você fala, como escuta, como trabalha, como dirige, como responde, como corrige seus filhos, como trata seu casamento e como se comporta quando ninguém está olhando. Que as mãos que você levanta para Deus nunca sejam usadas para ferir o irmão. Que a boca que pronuncia o nome de Jesus nunca seja usada para destruir a reputação de alguém. Que os olhos que procuram Cristo no altar aprendam também a reconhecê-lo naquele que sofre ao seu lado. Que a sua oração e que o seu coração se torne cada dia mais semelhante ao coração de Cristo e à oração de Jesus. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa casa e permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, não deixe a palavra de Deus morrer em você e guarda isso no fundo do seu coração. No fim da vida, Deus não vai medir quantas vezes você venceu uma discussão, quantas pessoas reconheceram o seu esforço ou quantas coisas você conseguiu conquistar. Ele vai olhar para o amor que você permitiu nascer dentro de você e para o amor que conseguiu entregar aos outros. Então ame enquanto ainda há tempo. Perdoe enquanto ainda existe oportunidade. Abrace enquanto ainda há braços para receber esse abraço. E não deixe para amanhã o amor que Deus está pedindo de você hoje. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.